Olá! O objetivo do vídeo é a demonstração da técnica correta da avaliação dos sinais vitais. Como sabemos, existem 5 sinais vitais que são pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. Porém, iremos abordar apenas a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Lembrando que antes de qualquer procedimento deve ser feita a lavagem das mãos corretamente. Vamos começar pela pressão arterial. Existem 2 métodos para ferir a pressão arterial. O primeiro método, a pressão arterial invasiva, é onde se utiliza um catéter introduzido preferencialmente na artéria radial, mas também é possível fazer inserção na artéria braquial, femoral ou dorsal do pé, com punção percutânea ou dissecação. Esse catéter fica conectado em uma coluna líquida, possibilitando monitoramento contínuo através de um monitor multiparamétrico. Esse método é reservado para tratamentos na UTI e em pacientes em estado grave. Já o segundo método, a pressão arterial não invasiva, é feita de forma manual, com o uso de estetoscópio e esfigmomanômetro ou por meio automatizado, porém demanda certos cuidados para não obter um falso resultado. Para aumentar a confiabilidade das medidas, deve-se utilizar 2 metodologias diferentes para a aferição da pressão arterial, auscultatório e palpatória. Iniciando o procedimento de aferição da pressão arterial, lave as mãos corretamente e explique ao paciente o procedimento, deixando-o em repouso em ambiente calmo de 3 a 5 minutos. Lembrando que as dúvidas do paciente devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento, pois o paciente não pode falar durante a insuflação. O paciente deve ficar sentado, com as pernas descruzadas, dorso recostado na cadeira, pés apoiados no chão e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo levemente flexionado. Utilize o manguito adequado para o tamanho do braço do paciente, posicionando-o de forma centralizada na artéria braquial, em cerca de 2 a 3 centímetros da fossa antecubital. Na fossa antecubital, localize onde melhor possa palpar a artéria braquial, que é onde será posicionado o diafragma do estetoscópio, e em seguida certifique-se do pulso radial. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria e o pulso não seja mais percebido, e conte 30 mm de mercúrio acima desse nível. Posicione o estetoscópio na artéria braquial e faça a desinsuflação lenta de 2 a 3 mm por segundo. O primeiro som a ser ouvido, tum, se refere à pressão sistólica e o último som a ser escutado, tá, é a pressão diastólica. Espere 2 minutos antes de realizar uma nova medida. O paciente deve ser informado dos valores obtidos e se é necessário que haja acompanhamento ou não. Além disso, deve-se registrar os dados de acordo com a rotina da instituição. Agora iremos abordar a frequência respiratória. Para realizar o procedimento de aferição da frequência respiratória, deve-se levar em consideração os valores de referência estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. É importante lembrar que alguns fatores podem influenciar na frequência respiratória. Uma postura reta e ereta permite uma expansão torácica completa, permitindo uma respiração melhor, enquanto a posição curva ou baixa prejudica a respiração por comprimir o diafragma sobre o pulmão. Analgésicos e sedativos deprimem a frequência e a profundidade respiratória, anfetaminas podem elevar a frequência e a profundidade respiratória, e os broncodilatadores reduzem a frequência respiratória, ocasionando a dilatação das vias aéreas. Lesões neurológicas, redução no nível de hemoglobina, altitude elevada, anemia falciforme, exercícios físicos, dor aguda, ansiedade e tabagismo. As 4 terminologias geralmente utilizadas na aferição da frequência respiratória são eupneia, que é a respiração normal, taquipneia, que se trata da respiração rápida e acima dos valores normais, bradipneia, que é a respiração lenta, abaixo da normalidade, e apneia, que é a ausência da respiração. Vamos ver agora como é o procedimento de aferição da frequência respiratória? Atenção! Não informe ao paciente que irá medir a frequência respiratória, porque ele pode alterar intencionalmente. Higienize as mãos, posicione o paciente confortavelmente, coloque a mão no pulso radial do paciente, como se fosse controlar o pulso, e observe os movimentos respiratórios. Conte a frequência respiratória por 1 minuto e memorize. Higienize as mãos novamente e registre o valor e as características da respiração na folha de anotação de enfermagem. Agora iremos abordar o pulso, que é a frequência cardíaca. O pulso é o limite palpável de fluxo de sangue que, por ser um circuito contínuo, é percebido pelas artérias em vários pontos do corpo.
como artéria temporal, carótida, braquial, radial, femoral, poplíteo e pedial. O pulso radial é utilizado na maioria dos casos. Em lactentes, utiliza-se o pulso apical, que é a pulsação no ápice do coração, ou ausculta com estetoscópio. Deve-se utilizar a tabela com os valores de referência estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde para analisar se o paciente está com alguma anormalidade na frequência cardíaca. Agora vamos aprender a ferir a frequência cardíaca? Primeiramente, higienize as mãos e explique o procedimento ao paciente. Se necessário, aqueça suas mãos friccionando-as. Em seguida, coloque as polpas digitais dos dedos médios e indicador sobre uma artéria superficial e comprima levemente. Conte os batimentos durante 1 minuto, observando arritmias e amplitude. Higienize as mãos novamente. Cheque o procedimento realizado e, por fim, anote o valor obtido no prontuário do paciente.